A biotecnologia tem várias áreas e hoje nós vamos falar sobre os fármacos e como eles começaram. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre uma substância específica, vamos falar sobre o que é biotecnologia. Biotecnologia é basicamente você usar aplicações tecnológicas a partir de sistemas biológicos, de organismos vivos, entre outros, para modificar ou criar produtos novos ou fazer processos de usos específicos. Essa parte da tecnologia, a biotecnologia, tem um papel importantíssimo na medicina. E tem papel em várias áreas, mas a medicina é a nossa especial hoje, a parte farmacológica. Ela faz parte de 10 a 15% de todos os medicamentos que são vendidos e produzidos atualmente. Ou seja, 1/5 de todos os remédios lançados anualmente são biotecnológicos. E se a gente parar para pensar, quais são as vantagens de tudo isso? A gente tem como vantagens a produção em larga escala de produtos que não são naturalmente feitos com uma quantidade adequada, tem o estudo para doenças raras, tem a produção de vários produtos que ainda não existiam. Tudo isso é muito utilizado. Mas agora vamos entender um pouquinho sobre uma pessoa especial chamada Alexander Fleming. Bom, para começar, vamos falar sobre medicina. Como você pode ter visto na pandemia do Covid-19, para desenvolver a vacina, as coisas foram muito rápidas, mas isso não era assim antigamente. Demorou muito tempo para que as pessoas descobrissem como resolver a situação das infecções bacterianas, o que é algo que hoje em dia pra gente é tão simples, mas que não era antigamente. E um dos maiores nomes que solucionou esse problema foi Alexander Fleming. Ele descobriu a penicilina. E a gente vai entender um pouco melhor sobre ela depois. Mas falando sobre a história dele. Ele nasceu na Escócia em 1881 e a família dele era formada por 7 filhos e desde muito cedo ele foi se mudar para Londres junto com seus irmãos. Ele desenvolveu desde pequeno uma paixão pela medicina, mas só em 1901 que ele começou a estudar realmente. Ele estudou com pessoas de áreas incríveis, grandes nomes da medicina, e descobriu logo cedo que a área que ele queria trabalhar era a bacteriologia. E por causa disso, ele acabou fazendo vários experimentos e descobriu a penicilina de uma forma meio acaso, que vocês vão descobrir logo como isso aconteceu. Basicamente, ele foi esse nome importantíssimo que descobriu o antibiótico e em 1945 ele ganhou um prêmio Nobel. Eu acho que é um grande nome, né? Essa loucura de que não tem pornografia. Não tava assim quando eu saí. Bom, eu vou explicar então um pouco como a penicilina funciona, que é o composto que Fleming descobriu. Como nós falamos, ele descobriu esse composto quando ele voltou para o laboratório e observou uma placa de Petri, que é chamada bem aqui, que estava com o estafilococo, que é uma bactéria que era comum naquele tempo, que é a representação desse negócio vermelho que a gente está vendo aqui. Aí quando ele foi analisar mais de perto, dando um zoom aqui nessa placa de Petri, eles viram que tinha desenvolvido um fungo lá dentro. Não é um cogumelo o fungo que desenvolveu, mas é só uma representação para vocês identificarem que era um fungo. Esse fungo ficou depois conhecido como penicilina, mas o que ele fazia basicamente? Como o estafilococo era uma bactéria, ele tinha basicamente uma estrutura parecida com isso. Ele tinha o corpo dele, ele tinha material genético disperso no meio, alguns ribossomos, e ele tinha uma estrutura muito importante que era a parede celular ou parede bacteriana, que é o que eu vou representar aqui de verde, que ficava em volta da bactéria e protegia ela contra diversos ataques e diversos reconhecimentos da célula. Ou seja, quando ela chegava na célula, essa parede aqui era crucial para que a pessoa fosse infectada por algum tipo de bactéria. O que esse fungo fazia basicamente? Quando a gente observava esse fungo, quando o Fleming observou esse fungo, ele é responsável por basicamente quebrar essa parede que a bactéria tinha ao meio. Então, ao invés da bactéria ser protegida por essa camada verde que é a parede bacteriana, ela agora era só uma bactéria comum com material genético e os ribossomos. O que isso fez acontecer no caso, né? Como a bactéria não tinha mais a parede bacteriana, o corpo podia reconhecer ela e podia produzir anticorpos para que pudesse combater todas as doenças envolvidas. Então, se a gente for analisar uma pessoa aqui,
A célula dela, ela basicamente vai ter um sistema de defesa que vai lutar contra alguma bactéria. Vamos supor que a bactéria fosse estafilococcus. Ela iria lutar contra essa bactéria, mas a parede bacteriana e impedir que essa luta acontecesse de forma eficiente. Com o uso da penicilina aplicada nos humanos, como o Fanny observou depois, a penicilina não era letal aos humanos, ou seja, ela poderia ser aplicada nesse contexto e ela poderia ser aplicada de forma benéfica, quebrando essa parede e podendo possibilitar o combate a novos tipos de bactérias, como a gente viria a observar ao longo de todo o desenvolvimento da biologia e da biotecnologia. Tanto que a maioria dos antibióticos hoje em dia, tipo aqueles medicamentos que você vê em farmácia, eles são compostos justamente para quebrar essa parede celular das bactérias, para que elas não possam ter a função delas exercida de forma adequada. Mas aí também começaram a ter mutações de bactérias e muitas outras coisas que infelizmente a penicilina não pôde alcançar. Mas ela foi um grande passo inicial no combate às doenças bacterianas. Agora que Fleming tinha descoberto esse tal composto milagroso, estava tudo às mil maravilhas, né? Não, porque tinha um grande problema relacionado à produção da penicilina. Porque naquela época não tinha condições de produzir ela em grande escala, que era onde ela realmente era eficaz. Em pequenas proporções, ela não conseguia fazer muita coisa. Então eles continuaram postergando isso e não foi de fato um projeto eficiente. Foi somente a partir da Segunda Guerra que eles começaram a ter algum desenvolvimento nesse processo. Porque como os soldados ficavam muito feridos e as feridas se infeccionavam, causavam várias bacterioses, foi interessado em um projeto que pudesse curar essas coisas e pudesse tornar os soldados eficientes de novo. Então eles viram que a penicilina era um bom objeto de pesquisa e dava muito resultado nos soldados. Então vários burgueses, principalmente dos Estados Unidos e dos países europeus, financiaram essa pesquisa e conseguiram andar o procedimento da penicilina para que de fato fosse dado um pontapé na produtividade dela. Então logo depois do fim da Segunda Guerra, ou logo caminhando para o final, em meados de 1950, eles começaram a pesquisar de acordo com empresas estrangeiras em parceria com outros órgãos para poder produzir esse composto em grande quantidade e poder usufruir dos benefícios que ele apresentava. Em setembro de 1928, Alexandre Fleming descobriu a penicilina enquanto realizava pesquisa sobre a variação das colônias estafilocóccicas. Ele observou que um fungo presente em suas amostras inibia o crescimento das bactérias estafilocóccicas. Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento do antibiótico. Em 1929, Fleming publicou um artigo descrevendo sua pesquisa e os resultados obtidos, divulgando a penicilina no meio científico. Ele destacou que a penicilina poderia ser usada para isolar bactérias não sensíveis, dentre outros organismos sensíveis. No entanto, as bactérias resistentes à penicilina poderiam continuar a se reproduzir normalmente, dificultando o isolamento de bactérias desconhecidas. Fleming também mencionou a capacidade da penicilina inibir certas bactérias, causando interrupção na formação da parede celular bacteriana. Mas ele alertou que nem todas as bactérias são sensíveis à penicilina, pois algumas desenvolvem a resistência ao longo do tempo, tornando o antibiótico ineficaz contra elas. A descoberta da penicilina trouxe uma série de desvantagens, principalmente relacionadas aos benefícios que essa substância proporciona. A penicilina teve um impacto positivo durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo recursos essenciais para tratar ferimentos dos soldados e aumentar sua confiança no tratamento médico disponível. Além disso, a descoberta da penicilina representou uma inovação significativa na medicina da época e revolucionou os estudos sobre as doenças daquele período. Agora, as desvantagens estão principalmente associadas à resistência e desconfiança inicial que pode surgir diante de uma nova abordagem medicinal. Algumas pessoas podem ser céticas quanto à sua inovação e eficácia, enquanto outras podem manifestar preocupações éticas sobre os testes e estudos realizados. Conseguiu aprender sobre a penicilina? Bom, eu espero que sim, porque até hoje ela teve um papel fundamental para a medicina e a gente só está do jeito que está hoje por causa dela. Então é isso, espero que você tenha gostado e que você busque aprender muito mais sobre os biofármacos. Tchau!